Você já parou para pensar que um pedacinho da sua pele, essa mesma pele que você coça, sem nem perceber, poderia se transformar na semente da vida? Parece roteiro de ficção científica, eu sei. Mas e se eu te dissesse que isso não é mais ficção, que a ciência acaba de transformar o impossível em realidade? Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar tudo. O que sabemos sobre a criação da vida? Fique comigo até o final para descobrir como a ciência está prestes a derrotar a infertilidade de uma vez por todas. Olá, exploradores da ciência, sejam bem-vindos. O que vocês acabaram de ver não é um trailer de filme. É real. Em uma descoberta que está sacudindo o mundo, cientistas nos Estados Unidos deram um salto quântico. Um verdadeiro passo de gigante, eles criaram óvulos funcionais a partir de células da pele. E não para por aí. Esses óvulos foram fertilizados e geraram embriões humanos viáveis em laboratório. Caramba, que revolução! Essa façanha, fresquinha de setembro de 2025, veio da Oregon Health and Science University, a OHSU, e tá dando o que falar. É como se a ciência tivesse pego uma casca de árvore seca e, num passe de mágica, a fizesse brotar vida nova. É o símbolo de uma nova era para a reprodução humana. Pensa só na ironia poética disso. A pele, o nosso escudo, a barreira que nos protege do mundo, agora se torna a chave mestra para criar a vida. Por décadas, a infertilidade foi um muro gigante e intransponível para milhões de mulheres. Para casais homoafetivos ou para quem enfrentou tratamentos devastadores como a quimioterapia. Mas agora, é como se o laboratório tivesse sussurrado no ouvido da humanidade: calma! A gente dá um jeito. A ciência aqui personifica a esperança, como uma fênix renascendo das cinzas de células esquecidas. E olha, não é nenhum exagero dizer que estamos testemunhando um milagre moderno, onde um tiquinho de pele, algo que descartamos todos os dias, explode em um universo de possibilidades. É um Big Bang em miniatura acontecendo dentro de uma placa de Petri. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Michel Casquel aqui na área com vocês novamente. Preparamos esse vídeo incrível para vocês. Antes de continuarmos, que tal dar aquele apoio massa para o nosso canal? Curte o vídeo clicando no botão de like e compartilhe com toda a sua turma para ajudar a espalhar nosso conteúdo. Se você ainda não faz parte do nosso time, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos irados como este. Bora embarcar nessa juntos, então? Eu vou te contar tudo, mas de um jeito simples. Como se a gente estivesse tomando um café e jogando conversa fora. Vamos juntos descomplicar a ciência e explorar o que essa descoberta significa para a sua vida, para a minha vida e até tocar nos espinhos éticos que ela carrega. Afinal, quem diria que a pele, marcada pelas cicatrizes e histórias do nosso dia a dia, poderia carregar o segredo da própria vida? Pega a pipoca, se ajeita na cadeira, porque essa jornada é de cair o queixo. Essa notícia estourou como um rojão na virada do ano. Lá em Portland, no estado do Oregon, uma equipe liderada pelo pesquisador Shohat Mitalipov, um nome que já é figurão no mundo da clonagem e da genética, anunciou ao mundo algo que parecia inalcançável. Eles não apenas criaram óvulos funcionais a partir de células da pele humana, como também os fertilizaram com esperma. E viram, ali diante de seus olhos, pequenos embriões viáveis se desenvolverem. Pô, é a primeira vez na história da humanidade que isso acontece. O estudo, publicado na prestigiada revista Nature Communications, virou manchete instantânea em todos os cantos do planeta. Da BBC ao Globo, o mundo parou para ouvir. Mas como eles fizeram essa mágica? Como transformaram algo tão comum em algo tão extraordinário? Basicamente, a equipe pegou células da pele, aquelas que chamamos de células somáticas, que têm 46 cromossomos e formam nosso corpo inteiro, exceto os óvulos e os espermatozoides. Então, com uma precisão cirúrgica, eles transferiram o núcleo dessas células da pele para dentro de óvulos de doadoras que tiveram seu próprio núcleo removido. E aqui está o pulo do gato, o citoplasma do óvulo, que é tipo uma sopa mágica cheia de moléculas inteligentes e fatores de reprogramação, enganou o núcleo da célula da pele. Ele o fez dançar a meiose, uma divisão celular especial que corta o número de cromossomos pela metade, resultando em 23 cromossomos. Exatamente o que acontece naturalmente nos ovários de uma mulher. O resultado? Óvulos novinhos em folha, prontos para o jogo da vida, capazes de serem fertilizados e se tornarem embriões.
Olha a hipérbole, a dimensão poética disso, de um pedaço de pele, que um dia poderia ser apenas poeira biológica, nasceu a faísca da vida. Dos 82 óvulos artificiais que eles fertilizaram, 9% se desenvolveram até o estágio de blastocisto, que são embriões com cerca de 6 dias de vida, o ponto exato em que estariam prontos para serem implantados em um útero numa fertilização in vitro, a famosa FIV. Pode não parecer muito 9%, mas na ciência isso não é um começo, é um começo estrondoso. É como um trovão anunciando uma tempestade de avanços que estão por vir. E tem mais, essa técnica não é completamente nova no reino animal. Lembram da ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado, em 1996? O método é primo daquele, mas foi genialmente adaptado para a reprodução. Em 2016, cientistas japoneses liderados por Kazuhiko Hayashi já tinham criado filhotes de camundongo a partir de óvulos feitos de pele. Em 2025, eles foram além, criando ratinhos com 2 pais biológicos. Agora, com humanos, a aplicação em humanos é o prenúncio de uma revolução que bate à nossa porta. Vamos gravar esses fatos. O time por trás disso tudo, Shohat Mitalipov, Paula Amato e uma colaboração internacional com a Coreia do Sul. A taxa de sucesso. Apenas 9% dos óvulos viraram embriões, mas é um marco histórico. A notícia explodiu em setembro de 2025, com publicação na Nature Communications. A comparação, na natureza, cerca de 1/3 dos embriões chega a blastocisto. Então a técnica ainda precisa melhorar, mas já está no jogo. É como se a ciência tivesse dado um tapa na cara do impossível, personificando a teimosia e a genialidade humana. Mas a grande questão é: o que isso muda na vida de quem sonha em ter filhos? Tá, agora vamos pro miolo da coisa. Vou explicar direitinho para não virar uma salada na sua cabeça. Imagine a célula da sua pele como um livro antigo, um livro de receitas genéticas completo, mas com um capítulo sobre como criar um bebê arrancado. O que os cientistas fizeram foi essencialmente encontrar uma forma de reescrever esse capítulo perdido. A técnica se chama transferência nuclear de células somáticas, ou SCNT, na sigla em inglês. É uma cirurgia microscópica de altíssima precisão. Passo 1. Primeiro, eles coletam as células da pele através de uma biópsia simples, algo rápido e indolor. Essas células, como já disse, têm o pacote completo de 46 cromossomos. Passo 2. Em paralelo, eles pegam um óvulo de uma doadora e com uma agulha microscópica removem o núcleo dele, descartando seu material genético. O que sobra é o óvulo vazio, contendo apenas o citoplasma, aquela geleia viva e poderosa. Passo 3. Agora vem a mágica. Eles injetam o núcleo da célula da pele dentro desse óvulo vazio. Passo 4. E é aqui que o citoplasma se torna o maestro da orquestra. Ele libera uma cascata de sinais químicos que dizem ao núcleo da pele: ei, você não está mais na pele. Você está num óvulo agora. Esqueça tudo o que você sabia e comece a se preparar para a reprodução. Esse ambiente induz o núcleo a iniciar a meiose, a dança da divisão celular que o transforma em um núcleo com apenas 23 cromossomos. Bam! O núcleo se divide imitando perfeitamente o que a natureza faz. Mas claro, nem tudo é um mar de rosas. O processo ainda é um pouco caótico, como uma roleta genética. Muitas vezes essa divisão dá errado, gerando o que os cientistas chamam de aneuploidia, óvulos com cromossomos a mais ou a menos, que podem causar condições como a síndrome de Down ou simplesmente impedir o desenvolvimento do embrião. Nos testes, muitos óvulos deram errado, mas os que deram certo, esses eram perfeitos. Passo 5, esses óvulos recém-criados e saudáveis são então fertilizados com esperma, geralmente através de uma injeção direta, a mesma técnica usada na FIV. Passo 6, por fim, eles são cultivados em laboratório por cerca de 6 dias, até atingirem o estágio de blastocisto, sendo constantemente monitorados para garantir sua viabilidade. É uma dança molecular delicadíssima, com moléculas zumbindo como abelhas em uma colmeia, transformando o caos em ordem, comparado a outras técnicas em estudo, como a reprogramação de células da pele para se tornarem células tronco pluripotentes, as iPS-C. Este método é mais direto, pulando várias etapas. A eficiência ainda é o grande desafio, mas é como uma gota d'água furando a pedra, devagar, mas com uma firmeza revolucionária. Agora chegamos na parte que realmente mexe com o coração. O que essa ciência toda significa para a vida real? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a infertilidade afeta 1 em cada 6 pessoas no mundo. É um número gigantesco.
mulheres com condições como ovários policísticos, menopausa precoce, ou aquelas que bravamente sobreviveram a um câncer, mas perderam a fertilidade no processo. Muitas vezes veem o sonho de ser mãe escorrer por entre os dedos. Com essa técnica é como se a ciência esticasse a mão e dissesse: vamos tentar de novo, mas desta vez com o seu próprio DNA. O fim da necessidade de óvulos doados para muitas mulheres é por si só uma mudança de paradigma. A conexão genética, o desejo de passar adiante uma parte de si, é um sentimento humano profundo. Pensem nos casais homoafetivos. Dois homens poderiam teoricamente ter um filho biológico com os genes de ambos. Um forneceria a célula da pele para criar o óvulo, o outro o esperma. Com a ajuda de uma barriga de aluguel, uma nova configuração familiar geneticamente ligada a ambos os pais, se torna possível. O mesmo vale para duas mulheres, caso a ciência avance na criação de esperma artificial, algo que também está no horizonte. É o fim da dependência de doadores anônimos, fortalecendo o laço genético e a própria identidade familiar. É uma explosão de alegria para famílias que pareciam impossíveis, como fogos de artifício em um céu que antes era escuro. E tem mais, a preservação da fertilidade. Imagine uma jovem diagnosticada com câncer. Antes de iniciar a quimioterapia, ela poderia congelar não seus óvulos, mas simples células da pele, um procedimento muito menos invasivo. Anos depois, curada, ela poderia usar essas células para gerar seus próprios filhos. Ou até mesmo pessoas mais velhas, que poderiam, em tese, trazer sua juventude reprodutiva de volta. A pele, marcada pelo tempo e pelas experiências, se torna um símbolo de renovação, a fonte de uma vida nova. Vamos resumir os benefícios para mulheres inférteis. A chance de ter filhos com seu próprio DNA, sem depender de doadoras. Para casais homoafetivos, a possibilidade de terem filhos biológicos de ambos os parceiros. Para a preservação da fertilidade, uma opção mais simples e menos invasiva para pacientes com câncer ou para combater o envelhecimento reprodutivo. Para a pesquisa, uma ferramenta poderosa para estudar doenças genéticas em embriões e, quem sabe, encontrar curas. Mas como em toda grande revolução, nem tudo é um arco-íris, e precisamos falar sobre os desafios. Nem só de glórias vive a ciência, não é mesmo? E essa descoberta traz consigo nuvens escuras, um trovão que prenuncia uma tempestade de debates. Tecnicamente, o maior calo, como já vimos, é a baixa eficiência e a alta taxa de erros genéticos. A meiose induzida ainda é bagunçada, como uma orquestra talentosa, mas tocando sem um maestro. Os cientistas já falam em usar drogas específicas ou até mesmo a edição genética com CRISPR para consertar esses erros, mas essa é uma fronteira que ainda está muito verde. E no lado ético, nossa, aí a dor de cabeça é daquelas... A ideia de criar embriões em laboratório, manipulando o início da vida, inevitavelmente nos lembra da clonagem humana e de filmes de distopia. E se essa tecnologia for usada para criar bebês de grife, onde os pais escolhem características genéticas como cor dos olhos ou inteligência? E se for usada sem limites, ignorando os problemas de superpopulação do nosso planeta, grupos religiosos e bioeticistas já levantam a voz, dizendo que isso é brincar de Deus, personificando a arrogância humana em seu nível máximo. No Brasil, a Lei de Biossegurança impõe um freio, limitando a pesquisa com embriões humanos a 14 dias de desenvolvimento e proibindo a clonagem reprodutiva. Mas essa nova técnica testa os limites dessa legislação e força um debate que a sociedade não pode mais ignorar. E aqui entra uma ironia cruel: uma técnica que promete curar a infertilidade pode, ao mesmo tempo, criar uma nova forma de desigualdade social. Se o custo for astronômico, apenas os muito ricos poderão acessá-la, criando uma elite genética. O debate é um craque de opiniões batendo de frente. Especialistas como a doutora Romina Pesce, uma referência na área, dizem que a descoberta é fabulosa, mas é apenas o começo. Precisamos de regras claras, de um diálogo aberto e honesto entre cientistas, governos e a sociedade. Senão, a promessa de um milagre pode virar uma bagunça perigosa. O que você acha? A ciência foi longe demais? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque esse é um debate que pertence a todos nós. Mas apesar dos espinhos, o futuro que essa descoberta desenha é de tirar o fôlego. Olhe para o céu. Essa descoberta é uma semente que pode sim virar uma floresta. Em poucos anos, talvez de 5 a 10, a técnica pode ser refinada, com taxas de sucesso muito maiores. Empresas de biotecnologia, como a Conception nos Estados Unidos, já estão investindo bilhões de dólares no que chamam de gametogênese in vitro, IVG,
com o objetivo de ter isso disponível em clínicas até 2030. Imagine no Brasil o SUS oferecendo essa tecnologia como tratamento padrão para a infertilidade, ou, em uma escala global, usando essa técnica para salvar espécies ameaçadas de extinção, criando gametas a partir de células de pele de animais raros. É uma literação de avanços, um milagre médico mundial, o futuro é como uma tela em branco e a ciência acaba de receber um pincel com cores que nunca imaginamos que existiriam. E para que essa descoberta saia do laboratório e chegue às clínicas, a tecnologia é a ponte. Bancos de dados genéticos, inteligência artificial e supercomputadores estão ajudando a mapear cromossomos e prever erros. É como um GPS guiando a ciência pelo terreno tortuoso da genética. Empresas de TI, como a NetAdept Technology, já estão na vanguarda, oferecendo soluções para gerenciar dados científicos e otimizar processos em clínicas. Seja para armazenar biópsias ou rodar simulações genéticas, a TI é o esqueleto que sustenta essa revolução. Se você quer dar um upgrade no seu projeto científico ou clínico, a NetAdept tem as ferramentas certas para te levar mais longe. O link está na descrição. No fim das contas, do laboratório ao milagre, essa descoberta é um soco no estômago do impossível. Ela está abrindo portas para sonhos que pareciam trancados a 7 chaves, reescrevendo as regras da biologia e nos forçando a questionar a própria definição de vida e família. Mas, e isso é importante, a ciência é uma jornada, não um destino final. Ainda há um longo caminho a ser percorrido, com imensos desafios técnicos e éticos que precisam ser resolvidos com sabedoria e responsabilidade. Essa descoberta é, sem dúvida, um dos maiores feitos da ciência moderna. Se você, assim como eu, ficou fascinado e quer mergulhar ainda mais fundo para entender o impacto e os detalhes da reprodução assistida, eu recomendo fortemente a leitura do livro Reprodução Humana Assistida. É uma leitura obrigatória e o guia perfeito para entender esse novo mundo. Deixei o link para comprar na Amazon Brasil aqui na descrição para facilitar para vocês. E aí, curtiu essa viagem ao futuro? Se sim, não se esqueça de deixar o seu like para ajudar o nosso trabalho a chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal para não perder nenhuma descoberta como essa e ative o sininho para ser o primeiro a saber. A gente se vê na próxima fronteira da ciência.